Olá, meus amados, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia, graça e paz. Assim, então, juntos estamos mais uma vez com a nossa porção diária da palavra. Quero hoje ler com você o texto que está no Evangelho de João, capítulo 11, e assim, então, fechando a nossa semana com as nossas devocionais. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua sempre participação aqui no nosso canal, no Porção Diária da Palavra, e assim eu desejo que você tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado, juntamente com a sua família. Então, João capítulo 11, a partir do verso 1 diz: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Amém. A história desta família que recebia sempre Jesus na sua casa é, na verdade, uma experiência dolorosa, uma situação difícil, um momento complicado que eles estão vivendo. Aquela família não faz referência a respeito de pais, o pai e a mãe, por certo, sim, Marta talvez fosse a irmã mais velha e cuidava dos seus 2 irmãos, e podemos então pensar que os seus pais já haviam falecido, e essa casa na aldeia de Betânia recebia Jesus. Jesus gostava de estar ali, Jesus gostava de conviver com aquelas pessoas. Na verdade, João faz a referência e ele diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E Jesus, então, ele ficava naquela casa, gastava horas. Então, ele compartilhava ensinamentos, instruções. E aí, então, podemos perceber que mesmo uma família que Jesus ama, que Jesus amava, esta família também estava enfrentando uma crise, enfrentando uma adversidade, passando por uma tribulação. Jesus foi avisado, e o bilhete, a informação que eles mandaram a Jesus foi: aquele que o Senhor ama está doente. Jesus ficou ainda mais 2 dias naquele local, depois levou mais 2 dias, quando chega lá, Lázaro estava morto há 4 dias. Então, nós temos a orientação, a palavra de Deus falando isso para nós. E Jesus, quando recebe, ele não foi de pronto, ele não foi imediatamente, porque Jesus tinha lições importantes para ensinar, tanto aos seus discípulos, como à família de Marta e Maria, também como a realidade daquela multidão imensa que estava ali para ver o sobrenatural, o milagre, a ressurreição de Lázaro. Então, uma multidão incrédula, uma multidão que precisava presenciar a manifestação do poder de Deus, então, agindo ali na ressurreição de Lázaro, através de Jesus. E essa é a situação. E eu gostaria, então, de dizer para você, nessa nossa devocional, que mesmo uma família que o Senhor Jesus ama, enfrenta dificuldade, luta, tribulação. Mesmo você que é amado pelo Senhor, talvez hoje você esteja enfrentando uma grande tribulação. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade. Talvez você esteja enfrentando um quadro difícil em relação à saúde. Então, muitas vezes nós ficamos nos perguntando: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que o meu querido familiar está passando por isso? Por que uma pessoa que eu tanto amo, que é uma pessoa que serve ao Senhor, está passando por isso? Nós ficamos indagando, não é verdade? Nós fazemos perguntas, questionamentos, muitas vezes queremos uma resposta clara da parte de Deus, muitas vezes nós não entendemos a provação, a privação, a tribulação, a dificuldade, muitas vezes a gente não entende, mas o Senhor disse aos seus discípulos: esta doença não é para a morte, mas é para manifestar a glória de Deus.
é para a glória de Deus, para a glorificação do nome do Senhor. E então, como é importante que eu e você sempre estejamos atentos. Situações que fogem do nosso controle, situações que não acontecem da forma como nós planejamos e idealizamos, situações que não são do nosso agrado, mas por situações da vida, ela nos ocorre, nos acontece. Precisamos então entender que Deus tem um plano perfeito, Deus tem um propósito, Deus está no controle, Ele tem algo para ser tanto ensinado a nós, como para nós glorificarmos o seu nome. Assim então, Jesus foi lá, foi arguído por Marta, por Maria, e então elas questionaram Jesus. Jesus mandou que a pedra fosse retirada. Jesus chama Lázaro à vida, e então Lázaro, ele foi ressuscitado. E aquelas pessoas ficaram impactadas, admiradas. E quando Lázaro, agora vivo, mas juntamente com as suas irmãs, sentado à mesa com Jesus, e a multidão ia lá para ver Lázaro. E a palavra de Deus diz que muitas pessoas creram em Jesus por causa de Lázaro. Então, mesmo com a sua enfermidade, mesmo com as suas lutas, que pessoas também sejam alcançados pela graça, transformados por Jesus para a salvação, por causa do seu testemunho, da sua fé, da sua fidelidade. Pense nisso. Que Deus te abençoe no meio de todas as circunstâncias, boas ou ruins aos seus olhos, que você esteja vivendo. Que Deus te dê consolo, refrigério e fortalecimento espiritual para você prosseguir e avançar para a glória de Deus. Amém? Vamos então orar? Querido Deus, Senhor amado, Deus eterno, poderoso, obrigado pela Tua palavra para nós hoje. Nos ajude, Deus, porque muitas vezes nós não entendemos a dor, o sofrimento, a adversidade, a tribulação. Às vezes a gente não entende coisas que acontecem. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude, pedimos ao Senhor que nos oriente, pedimos ao Senhor que nos fortaleça. E eu intercedo pelos Teus servos, meus irmãos, a Tua igreja. Deus, aquelas pessoas que estão passando por situações semelhantes, ó Deus, à vivida por Marta e Maria. Deus, que o Senhor esteja agindo, Deus, enviando o discernimento espiritual e que seja de fato, Deus, vidas que glorificam o Teu nome. Assim eu peço pelo dia de hoje, eu oro em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Um dia de paz, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.